Olá, tudo bem com vocês aí, meus amigos, minhas amigas do Brasil, como é que estão? Como estamos avançando aí no estudo do nosso esquematizado? Vocês sabem que vocês podem contar comigo, hein? Estamos juntos aí nessa empreitada. Tudo bem, gente? E esse assunto que eu chamei este vídeo, nesta parte da matéria, é um tema bastante interessante, que trata da questão envolvendo a existência ou não de uma religião oficial da República Federativa do Brasil e a expressão de Deus no preâmbulo. Então, veja aqui o nosso tema. Vamos tratar do Estado laico e discutir como deve ser lido o preâmbulo quando coloca a expressão Deus na sua redação. Muito bem. Primeiro ponto, você vem estudando isso nesta parte do livro e eu queria chamar a atenção da estrutura da Constituição. Você já está lendo isso. Então, esse quadro, ele explica bem o que você está lendo, que a Constituição tem um preâmbulo que é numerado, né, o corpo e um ato das disposições constitucionais transitórias. Muito bem. O que a gente tem que analisar é a natureza jurídica do preâmbulo, né? Veja, há uma disposição de abertura, que seria o preâmbulo, o corpo com as normas do corpo, e o ato das disposições constitucionais transitórias. Tanto as normas do corpo como do ADCT têm a natureza jurídica de Constituição. Eu quero que já fique claro isso. Você está lendo aí no livro, e eu vou deixar claro, as normas do ADCT têm a mesma natureza jurídica das normas do corpo. Tanto é que podem trazer uma exceção à regra geral do corpo. São normas de transição, ato das disposições constitucionais transitórias, mas se trata de ato de disposição constitucional, apesar de transitória. O preâmbulo, por sua vez, este é o ponto, porque ali tem a expressão Deus, ele foi interpretado pelo Supremo, a natureza jurídica. E o que se consagrou foi a tese da irrelevância jurídica. Vem para a tela. Havia essas três possibilidades: irrelevância jurídica, plena eficácia, que equivaleria às normas constitucionais, e relevância jurídica indireta. Essa questão foi julgada pelo Supremo e o entendimento da Corte é no sentido de irrelevância jurídica. Tanto é que o Supremo chegou a interpretar que as disposições do preâmbulo não trazem normas de reprodução obrigatória ou compulsória. Aliás, vamos ler o preâmbulo, só para a gente resgatar aqui. Veja comigo aqui. Os representantes do povo, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos, de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Esta questão, promulgar sob a proteção de Deus, foi objeto de uma ação no Supremo, envolvendo a Constituição do Acre. Meus amigos, olha que interessante. A Constituição do Acre era a única Constituição cujo preâmbulo não tinha Deus. Todas as outras tinham. A do Acre não tinha. E isso foi objeto de uma ADI no Supremo. Vamos ver o número? Vem comigo aqui. É a ADI 276, envolvendo a Constituição do Acre. E o Supremo discutiu esta questão na ADI 276 e foi nesta ação que se decidiu pela irrelevância jurídica do preâmbulo. Aqui o Supremo disse que a palavra Deus não é uma norma de reprodução obrigatória ou compulsória da CF na CE.
O preâmbulo é parâmetro de interpretação, mas não é norma de reprodução obrigatória, não tem força normativa o preâmbulo. Portanto, os estados não estão obrigados a copiarem a palavra de Deus nas suas constituições estaduais. Professor, mas eu sou aqui do Acre. Um abraço, meus amigos do Acre, então. E na nossa Constituição do Acre tem Deus no preâmbulo. Eu vou dizer por que tem Deus. Não foi por conta da decisão judicial, foi por conta de uma emenda à Constituição que, diante de todo esse debate e da improcedência da ação, colocou Deus no preâmbulo. Então, o judiciário disse não tem que ter Deus no preâmbulo, porque a norma não é norma de reprodução obrigatória ou compulsória. Veja, meus amigos, eu me lembro como se fosse hoje o ministro Marco Aurélio, no julgamento da DPF 54, que envolveu a discussão sobre a interrupção de gravidez de feto com anencefalia. Aliás, é um acordo bastante interessante sobre a matéria, a DPF 54, no qual o ministro passa 1/3 do voto falando sobre a laicidade do Estado brasileiro. E o ministro Marco Aurélio diz, olha para um lado, olha para o outro, no plenário e diz, o Estado brasileiro é leigo, é laico, é não confessional. Mas apesar disso, o Estado brasileiro crê na existência de um Deus. Fica um silêncio no plenário. Então vou tentar explicar, mas que história é essa? Como deve ser lido isso tudo? Primeiro ponto, eu poderia dizer o seguinte. Primeiro ponto, o preâmbulo não é uma norma de reprodução obrigatória ou compulsória. Portanto, a expressão Deus não é norma de reprodução obrigatória. Como ficou isso ao longo da história? Vamos só passar ao longo da história, depois a gente conclui tudo isso aqui. Vem comigo aqui. Na Constituição do Império, se falava em por graça de Deus e em nome da Santíssima Trindade. O texto de 1891 não tinha nenhuma invocação a Deus. 34, pondo a nossa confiança em Deus. Texto de 37, não constava nada em relação a Deus. Era o Estado Novo de Getúlio Vargas, ditadura de Getúlio Vargas. 46, sob a proteção de Deus. 67, invocando a proteção de Deus. Emenda 1 de 69, invocando a proteção de Deus. E 88, sob a proteção de Deus. Apesar desta expressão, sob a proteção de Deus, ela não é de reprodução obrigatória ou compulsória, até porque o Estado, a República Federativa do Brasil, é um país leigo, laico ou não confessional. Isso está explícito no 19, inciso 1, que diz que não há uma religião oficial. 19.1. Aliás, aqui eu coloco no livro essa distinção. Laicidade não se confunde com laicismo. Laicidade significa neutralidade religiosa por parte do Estado. Laicismo significa uma atitude de intolerância. A República Federativa do Brasil se encontra nessa perspectiva de laicidade, de uma perspectiva de neutralidade, não de laicismo, que seria intolerância. Portanto, eu poderia dizer que a República Federativa do Brasil crê na existência de um Deus. Ela crê. Eu não posso afirmar que o Estado é ateu, porque ele crê na existência de um Deus, tanto é que promulga a Constituição sob a proteção de Deus. Ele crê na existência de Deus, mas isso não significa dizer que o Estado brasileiro tem uma religião oficial. Esse é o ponto. Eu posso até dizer, ele crê na existência de um Deus, tanto é que promulga sob a proteção de Deus, mas isso não significa dizer que o Estado tem uma religião oficial, porque não tem. É um Estado leigo, laico ou não confessional. O Estado brasileiro, aliás, permitam-me lembrar, admite inclusive o ateísmo. Ele não persegue o ateísmo, ele admite a pessoa que não crê na existência de um Deus. Tanto o ateísmo como o agnosticismo, o ateu e o agnóstico. O ateu não crê porque ele não crê mesmo. O agnóstico não crê porque não se consegue provar a existência de Deus. Então ele permite. Aliás, há uma associação chamada ATEA, Associação de Ateus e Agnósticos. Veja que interessante. Amigos, diante disso tudo, né, a gente pode concluir com algumas características do preâmbulo, depois de todo esse precedente da análise. Vamos ver no texto, está tudo escrito no seu livro. O preâmbulo não possui relevância jurídica, o preâmbulo não possui força normativa, o preâmbulo não cria direitos ou obrigações, o preâmbulo não tem força obrigatória, o preâmbulo não prevalece
contra texto expresso na Constituição. A expressão sob proteção de Deus não é norma de reprodução obrigatória ou compulsória. O preâmbulo não serve como paradigma comparativo para a declaração de inconstitucionalidade. O que é isso? Só para explicar, o preâmbulo não pode ser parâmetro para você propor uma DIA. Uma lei não é inconstitucional por violar o preâmbulo, porque ele não é paradigma de confronto. Por que não é? Porque não tem força normativa. Percebeu? Volta. Não é componente necessário de qualquer Constituição. Situa-se no domínio da política, tem caráter de mero paradigma interpretativo. Traça diretrizes políticas, filosóficas e ideológicas da Constituição. Perceberam a noção do preâmbulo, meus amigos? Tudo bem? Então, a gente poderia concluir assim. Veja comigo aqui. Eu poderia dizer que o Estado brasileiro crê na existência de um Deus, mas isso não significa que ele tenha uma religião obrigatória. Aliás, desde a proclamação da República existe uma total separação entre o Estado e a Igreja. Tanto é que o 19.1 consagra isso. Tudo bem? Que mais? A previsão de Deus no preâmbulo não é de reprodução obrigatória, contudo, nos Estados. O preâmbulo não tem força normativa e por isso vigora a tese da irrelevância jurídica. Tudo bem? Amigos, espero ter contribuído nesse momento. Esse assunto será retomado quando falarmos de liberdade religiosa no capítulo 14. Aliás, esse é um tema muito importante. Leia lá, liberdade religiosa no capítulo 14. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.